Bom, para variar, aquelas descobertas do nosso craque do meio jurídico, que já está aqui na nossa página do UOL, inclusive, reportagem contando os detalhes dessa condenação que saiu pela Justiça de São Paulo. O Rogério Gentili já publicou a reportagem dizendo que a Carla Zambelli foi condenada a pagar R$20 mil à jornalista Vera Magalhães por ofensas. A apresentadora do programa Roda Viva e também comentarista da Rádio CBN e também colunista do jornal Globo, ganhou na justiça nessa ação contra a Carla Zambelli. E a Carla Zambelli agora vai ter que pagar R$20 mil à jornalista por danos morais. A decisão foi tomada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo em razão das ofensas cometidas por Carla Zambelli em 2022. Na época, a deputada compartilhou nas suas redes uma declaração feita pelo então presidente Bolsonaro, que estava concorrendo à reeleição, no qual ele dizia que a Vera Magalhães era uma vergonha do jornalismo brasileiro e que ela tinha uma paixão por ele. Bolsonaro falou isso num debate, inclusive, que eu estava lá mediando, que foi um debate feito pelo UOL em parceria com a Folha, com a TV Bandeirantes, e ele fez aí uma grosseria, um ataque a Vera Magalhães quando ela fazia uma pergunta sobre cobertura vacinal do país. Não fez nenhuma ofensa a ele e recebeu isso. E aí a Carla Zambelli também já atacou a Vera em outras oportunidades, chamou ela de pessoa sexista, machista e cristofóbica, e agora recebe essa indenização. E aí, Raquel, a Vera foi brigar na justiça em relação a isso. Está certíssima, né? Não, tá certíssimo. Esse caso era um caso que foi exatamente nesse debate, né? A Vera faz uma pergunta sobre cobertura vacinal, o Bolsonaro a ataca, depois a Carla Zambelli reproduz a declaração do Bolsonaro, chamando a Vera de machista, dizendo que ela já tinha atacado a ex-ministra Damares Alves. Tem um trecho aqui, Fabiola, que é citado na matéria, da decisão da desembargadora Mônica de Carvalho, em que eu acho que a desembargadora é um trecho bonito, em que eu acho que ela vai no cerne da questão. E ela chama, a Carla Zambelli chama a Vera de machista, né? Se referindo ao que ela eventualmente teria dito sobre a Damares. E a desembargadora diz sobre Bolsonaro, né? Ele ter falado que a Vera tinha uma paixão sobre ele. E ela diz, isso sim uma estratégia machista, em que se entende por romantizar qualquer discordância vinda de uma mulher, como se o papel a ela destinado fosse apenas de personagem de folhetim. O que o Bolsonaro fez com a Vera ali é uma estratégia muito comum em que os homens fazem com as mulheres. Quando você, mulher, coloca uma pergunta para um homem, quando você você coloca uma pergunta mais dura, mais firme. Ali no debate, o que a Vera fez foi deixar o Bolsonaro no corner, né? Era uma pergunta desconfortável para ele. Qual a estratégia que ele usa? Não, você me persegue, você tem uma paixão contra mim. É só esse o papel que a mulher pode ter, né? A de personagem, a de apaixonada. Ela não pode ter um papel assertivo, daquela que cobra, daquela que sabe, daquela que se coloca. Então, a desembargadora ela foi muito feliz ali na decisão, porque ela realmente encaixou e ela colocou e ela expôs todo o machismo de Jair Bolsonaro com essa colocação. E assim, muito triste que Carla Zambelli, também uma mulher, vá disseminar um ataque machista de um homem contra uma mulher. E aí agora vai ter que pagar R$20 mil. Ela que já fez vaquinha em outras oportunidades também, né, Josias? Pouco, né? Oi? Parece que o valor vai ter correção de juros e multa, porque tá pouco, achei pouco. R$20 mil é muito pouco. Achei pouco, achei que tá barato. O Bolsonaro, Fabiola, e os devotos dele se emocionam só de ouvir falar em liberdade de imprensa. O sonho deles é se livrar da imprensa. E sempre que imprensados reagem de forma agressiva. E o Bolsonaro era especialmente agressivo com as mulheres, com jornalistas do sexo feminino. Isto se verificou em vários episódios durante os 4 anos da sua presidência, né? E algumas dessas mulheres, a Vera é uma, a Patrícia Campos Melo é outra, algumas foram à justiça, a meu ver, muito adequadamente. Eu sempre defendi essa tese, segundo a qual não se poderia deixar
ouvir determinadas coisas e fingir que nada aconteceu. E algumas pessoas reagiram. Essas jornalistas foram à justiça e ganharam, não só do Bolsonaro, mas também do Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli agora. Então, é preciso que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos, pelas suas palavras. E aqui, nesse caso, é muito flagrante, né? A responsabilidade criminal e a indenização, como realçamos aqui, é muito michuruca, R$20 mil, né? É preciso que essa indenização seja potencializada, que esse cálculo seja submetido a uma correção monetária, porque isso já aconteceu há muito tempo, né? Mas vem muito bem essa decisão da Justiça, embora chegue tarde, né? Isso deveria acontecer, esse tipo de reconhecimento da infração, da ilegalidade, devia acontecer mais prontamente, né? Mas fizeram muito bem essas jornalistas, e a Vera Magalhães está entre elas, que não fingiram, não simularam que nada tinha acontecido. Aconteceu, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Algumas foram. A meu juízo, a responsabilização veio aquém do que deveria acontecer, não é? Mas é preciso que as coisas aconteçam para que as pessoas não confundam isso com normalidade. A presidência do Bolsonaro, os 4 anos de presidência, foram uma anormalidade. E, aos poucos, isso vai sendo reconhecido. Os primeiros a reconhecer essa anormalidade foram os eleitores brasileiros, que sonegaram ao Bolsonaro um segundo mandato. E agora a Justiça vai, aqui e ali, reconhecendo também essas anormalidades, seja no julgamento do Supremo, seja em decisões como essa que nós estamos noticiando agora, né? E é bom que seja assim, Fabiola. Nós não podemos normalizar o que não é normal. Essa questão dos ataques, né? E é importante isso que você falou de buscar justiça, né, Josias? Porque quando a gente fala que tem um ataque, por exemplo, em relação à mulher, as pessoas às vezes têm esse receio de você buscar a justiça, ataques racistas. E cada vez mais que a gente faz esse exercício, por mais que doloroso de você encarar uma justiça, você gasta dinheiro, né, para você poder também entrar com um processo. É um exercício muito importante para a sociedade, para que a gente possa reduzir e eliminar, quem sabe, um dia, o machismo, o racismo, né? A gente já ouviu vários juristas dessa área aqui no nosso programa e todos eles falam, né, o quanto é importante esse acesso e buscar a justiça, até como uma forma educativa para uma sociedade tão machista e tão racista que a gente vive aqui no nosso país.